galerinha do 6º ano, ó, eu aqui de novo. Vamos continuar nosso conteúdo de matemática, estamos vendo conteúdo de geometria, tá? E nós vamos dar início aí à matéria de poliedros e polígonos. Gente, vocês vão adorar. Vamos lá. Olha só. O que são poliedros, tá? Poliedros, gente, eles são figuras espaciais, tá? Então é aquele caso do cubo, do prisma, né? Do paralelepípedo, a pirâmide, vocês adoram, né? Porque tem aquela fase de montar, não sei se vocês tiveram, mas muitas crianças montam, né? No 5º ano, no 4º ano, os cubos, as pirâmides, esferas, a gente faz aquele trabalho com colagem, não é verdade? Então, se você fez, você tá lembrando aí que é muito legal. Ó, os poliedros, eles vão ser as figuras espaciais, né, como eu disse, são figuras geométricas em 3D, né, gente? É aquela que parece estar saindo do papel. E elas vão sempre conter essas características. Elas vão ter vértices, elas vão ter faces e elas vão ter arestas, tá? Então, ó, não tem para onde a gente fugir, tá? As faces, elas vão ser aqueles carinhas do lado, são os planos, né? São as faces da figura. E as arestas vão ser as quinas, né? Esses carinhas aí em azul que eu marquei. E os vértices, Carol, os vértices são os encontros das arestas, tá, gente? Então são as pontinhas, tá bom? São as pontinhas ali, como se fosse da sua mesa, né? Que você fala, você tem medo de bater a cabeça até às vezes. Então, ó, a aresta é aqui no cantinho, o vértice são as pontinhas e a face é aquilo que você vai passar a mão, tá bom, gente? Então, os poliedros vão ser formados por isso, tá? Essa é a formação do poliedro e não tem dúvida, é só isso aí, tá? Agora, o que vai variar, Carol? O que vai variar são os integrantes dos grupos que a gente vai estudar. Nós vamos estudar principalmente os prismas e as pirâmides, tá bom, gente? Isso é como se fosse o grupo VIP, eles são os especiais, a gente precisa conhecer esses caras, tá? Então, aí você me pergunta assim, Carol, esses caras aí que tem vértice, face, aresta, incluem a esfera? Não! Esses caras têm vértices, faces e arestas, incluem o cilindro? Não, o cilindro é arredondado. Esses caras têm vértice, face e aresta, incluem o cone? Não. Então, para falar de poliedro, a gente vai falar somente daquelas imagens que são mais quadriculadas, triangulares e entre outros, tá bom? Em especial, vamos falar das pirâmides e dos prismas, tá bom? Bem, essa estrutura a gente já tá na cabeça, tá tudo certo. Vamos lá, gente. Então, os casos especiais que eu disse que a gente vai estudar, os prismas e as pirâmides. Carol, qual que é a diferença entre os dois? Vamos lá, os prismas, eles lembram aquelas caixas tradicionais, como por exemplo a caixa de pasta de dente, uma caixa quadradinha, né? O seu quadrado, por exemplo, o seu cubo, a caixa d'água é um prisma, tá? Não aquela circular, tá, gente? Aquela velhinha quadradinha, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, na primeira figura eu tenho um prisma, aquela lá, né? E na segunda figura eu tenho a pirâmide. Qual a diferença delas? Bem, primeiro, a pirâmide só tem uma base, ó, aquela lá de baixo. O prisma, ele tem duas. Ele tem lá em cima e lá embaixo. São duas bases. E aí, as laterais, olha o segredo das laterais que também faz a diferença. As laterais dos prismas, ou elas vão ser formadas por quadrados ou por retângulos. Carol, e as laterais da pirâmide? As laterais da pirâmide vai ser formada sempre por triângulos. Então, prismas, as laterais são formadas por retângulos ou quadrados. Pirâmides, as laterais são formadas por triângulos, tá bom? Diferença do número de bases. O prisma tem duas e as pirâmides só tem uma, beleza? Ah, Carol, a base da pirâmide sempre vai ser um triângulo? Nem sempre. Carol, a base do prisma sempre vai ser um quadrado? Nem sempre. O que você tem que lembrar é que o prisma tem o que não vai variar nunca. As laterais retangulares, né? Isso engloba o quadrado também. E a pirâmide tem as laterais triangulares. E essa é a diferença básica entre os dois, tá bom, galera? Os dois são poliedros, né? E eles são especiais. Gente, e agora nós vamos falar sobre polígonos. Carol, o que são polígonos? Polígono, aí a gente já vai para a figura plana, tá? Por que eu preciso falar de polígonos? Porque muitas vezes o polígono que vai aparecer como base lá no seu
prisma lá na sua pirâmide. Por exemplo, a gente pode ter uma pirâmide com base quadrangular. Então, é um quadrado como base de uma pirâmide. A gente pode ter um prisma com bases hexagonais, ou seja, são hexágonos, né, fechando ali o seu prisma como base. Então, o que você tem que saber sobre os polígonos? Polígonos são figuras planas que possuem lado, vértice, diagonal e ângulos. E claro que, como toda figura plana, nós podemos calcular a área dos polígonos, tá? Então, o quadrado, você pode calcular a área do quadrado, o triângulo, né, o hexágono, o pentágono e assim sucessivamente. Eu posicionei aqui cada coisinha. O que é a diagonal, o que é o lado, o que é o ângulo interno, o externo e o vértice, né? Bem, os ângulos a gente viu na aula passada, que são as aberturas, né, do encontro das retas. Então, a gente tem aqui o ângulo interno e o ângulo externo lá fora do polígono. O lado, né, você já está familiarizado com o lado. E o que é de novo para você são as diagonais, tá? A diagonal é o quê? É a reta que passa de um vértice até um vértice oposto. Isso é a diagonal de um polígono, tá, galera? Bem, a outra classificação que nós precisamos prestar atenção quanto aos polígonos é quanto à estrutura dele. Um polígono ele pode ser classificado como côncavo ou convexo. Carol, o que é côncavo e o que é convexo? Côncavo é o que tem uma entrada, tá? Por exemplo, a gente tem uma colher, né? Eu sempre dou esse exemplo. A face da colher que é côncava é a face que você bota a sopa. E a face da colher que é convexa é a face que não entra nada, né? Que bate ali, que você só encosta no prato, tá bom? Então, essa face aqui que você põe a sopa é a côncava, ou seja, entra coisa aqui. A mesma coisa nos polígonos. O côncavo, ele tem uma entradinha, tá? A gente pode olhar ali na imagem. O côncavo, ele tem um vértice para dentro. E o convexo? Não, o convexo, ele é absolutamente normal. Os vértices são externos e tá tudo tranquilo, tudo uma boa com ele. Beleza? Bem, a nomenclatura dos polígonos, nós precisamos prestar atenção. Gente, os polígonos recebem os nomes de acordo com o número de lados que eles possuem. Então, vamos lá. Polígono de um lado, tem? Não tem. Não tem como desenhar, né? Uma reta. Polígono dos dois lados, também não tem. Duas retas assim, precisa de uma para fechar. Nós só temos polígonos a partir de 3 lados. Polígono dos 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, né? Repara que o polígono de 4 lados, ele não botou quadrado, ele pôs quadrilátero. Esse é o nome correto, né? Um quadrilátero que tem 4 lados. Só é quadrado se tiver os lados iguais, não é isso? Pentágono tem 5 lados, hexágono ou hexágono, fique à vontade para falar do jeito que você quiser, porque tá certo dos dois. Heptágono de 7, octógono de 8. Nós, geralmente, gente, vimos até o de 12 lados, né? Salvo aí o icoságono, que é o de 20, que pode aparecer em uma prova, né? Que se vocês forem fazer mais à frente, de concurso, né? Geralmente aparece. Mas a gente cobra geralmente até 12 lados na escola, tá bom, gente? Bem, basicamente é isso. Nós nos vemos na nossa aula presencial e eu conto com vocês. Beijão e até a próxima!